Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Faz um tempo que eu não posto os vídeos. Voltando hoje, é importante nós meditarmos na palavra de Deus. Dei uma pausa no canal, porém não estava distante de pesquisas, dos sermões que eu costumo assistir dos pastores, para poder passar uma mensagem legal para vocês, para transpassar, né, a mensagem de Deus para nós estudarmos e, o mais importante, aprendermos juntos. Muito obrigada pela sua companhia. Bom, vamos lá. O tema de hoje, na verdade, eu quero falar muitas coisas, e eu vou tentar ser resumidinha em um pouco, mas ultimamente nós temos vivido muita instabilidade na nossa nação, no nosso país, fecha, não fecha, vacina, não vacina, sai, não sai, fica em casa, zona vermelha, e aí o que eu faço? Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer é uma coisa só: o mundo precisa de esperança. Mais do que nunca, né? No ano passado, nós tivemos diversos vídeos com diversos temas que abordamos aqui, mas assim, ultimamente mais ainda, né? Porque para levar o desespero, você liga no jornal, você lê um jornal, você abre a internet, que sejamos pessoas que levem esperança mais do que nunca. Deus conta comigo e com você. E como eu já falei em um dos vídeos, isso é um privilégio muito grande, porque ele poderia ter mandado anjos, mas ele escolheu a mim e a você para levarmos a mensagem, que nós nos posicionemos, né, que nós levemos essa missão a sério, porque as pessoas estão precisando lá fora. E mais, muitas vezes, dentro da nossa própria casa. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns textos. Primeiro que, vamos começar com a história de Jonas, nada mais sugestivo do que começar com essa história, né? E eu vou começar com um verso aqui, né? Vocês sabem a história de Jonas, Deus tinha mandado ele para Nínive, porém ele não queria, se achou que não lá ninguém ia aceitar, falou, não, Senhor. E, né, achou que o pessoal estava com o coração fechado, e muito pelo contrário, então Deus manda um peixe, né, como lição para ele da desobediência. E aí o verso que eu queria ler com vocês é Jonas 1:3, simples assim. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Quantas vezes a gente não pode, né? E é muito fácil a gente falar de Jonas, mas muitas vezes estamos fazendo com o nosso papel, negligenciando levar as mensagens e viver as boas novas. Mais do que nunca, nós estamos num período que nós precisamos disso. Às vezes, nós não precisamos fazer grandes missões, eu já abordei isso com vocês, mas às vezes se aquilo servir para uma pessoa, servir para a conversão de uma pessoa, né? Que maravilha! Você ser um instrumento das mãos de Deus, isso é um grande privilégio. E aqui, na verdade, a história de Jonas fala exatamente sobre isso, né? Quando Deus tem uma missão para nós e nós não cumprimos, ou nós simplesmente fugimos, que foi o que ele fez. O pastor da minha denominação, da minha igreja, está fazendo uma série muito interessante, e é sobre esse livro aqui, ó, chama Os Quatro Amores de Lewis. Lewis foi, então vamos contar quem foi Lewis, né? Lewis é um grande escritor, autor de vários livros, né, no meio cristão. E vocês pensam que ele era sempre escritor? Não, não, muito pelo contrário. Vou até ler um pedacinho aqui da meditação com vocês, que fala exatamente sobre isso. Antes dele ser, ele na verdade, ele é um dos escritores mais renomados no meio cristão atualmente, e aí fala que ele foi ateu durante muitos e muitos anos. Isso é uma meditação, tá, gente, que eu estou pesquisando aqui, né, tudo, umas coisas eu falo com uma fonte na Bíblia, mas é interessante também a gente, às vezes, expandir o nosso vocabulário com alguns complementos do meio gospel também, né? Interessante, porque tem autores que fazem pesquisa, que é a nossa meditação aqui, e aí fala que ele foi ateu durante anos,
E os seus livros é um dos mais fascinantes e inteligentes relatos, em vários livros dele, ele sobressai sobre isso, da pessoa que encontra Deus. Então, assim, enquanto ateu, ele tinha uma vida, na verdade, né? E aí ele conta a visão de quando ele encontrou a palavra de Deus, né? E aí fala, ele tem diversos títulos aqui, né? E aí os títulos dele é exatamente tanto com o relacionamento com o Criador e o relacionamento com os outros. Então, assim, já pensou se Deus não desiste de mim e de você? E quantas pessoas aí fora estão? Imagina, um ateu, né? Foi convertido, né? Não aceitava, não tinha visão sobre o cristianismo, sobre a existência de Cristo. E Deus leva, através de alguém, com certeza, e ele se torna um escritor aí que tem inúmeros livros. Mas eu quero ler um trechinho bem interessante com vocês sobre isso, que muitas vezes a gente quer não só fugir da missão da presença de Deus, como a gente não sabe por onde começar, né? A gente fala, mas e aí, como eu começo, né? Primeiro, você tem que sair do seu lugar, né? Seja lá da comunhão, né? Então, oração, estudo diário, a gente só vai conseguir ter o relacionamento com Deus, cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós, se nós o buscarmos. Então, eu vou ler aqui, ó, eu vou ler essa história que eu achei muito interessante desse livro, tá? E aí fala exatamente sobre isso, e é para vocês irem pensando mesmo. Ele fala assim: talvez uma analogia possa ajudar. Suponha que nós estejamos em uma caminhada pelas montanhas, até uma cidade onde você mora. Ao meio-dia, chegamos ao topo de uma colina onde estaremos, em termos absolutos de distância, muito próximo de nossa cidade, que fica logo abaixo. Então, você está numa colina, numa montanha. Poderíamos jogar uma pedra que alcançaríamos, mas por não sermos alpinistas, não iríamos conseguir descer até lá. Temos que percorrer um longo caminho ao redor, talvez uns 7 quilômetros durante essa volta, para poderemos, assim, estar na caminhada. Então, você tem a opção, presta atenção. Imagina que você está fazendo uma caminhada e que para você chegar na sua casa, você, olhando, você está super perto, mas você não é um alpinista, você não consegue, você vai estar pertinho, mas você não vai conseguir chegar. Só que para você chegar, você precisa sair do seu lugar e fazer a caminhada, dar a volta. Dar essa volta de 7 quilômetros para poder assim chegar. Durante essa volta, poderemos estar em termos absolutos mais distantes da cidadezinha que estávamos quando sentamos acima do paredão da rocha, mas apenas em termos absolutos. Em termos de progresso, estaremos muito mais perto de nossos banhos e chás, da nossa casa. Resumindo, gente, a gente fica parado aonde a gente está, sem se mexer, sem buscar Deus. Nós estamos aqui nessa vida, nós caminhamos para a eternidade. Cada dia é um dia mais perto de estarmos com Deus. Se nós estarmos parados, paralisados na missão, indiferente na comunhão com Ele, muitas vezes a gente tem que sair de onde a gente está. E eu não digo só de distância, tá? Que o exemplo foi da caminhada, mas estar buscando Ele, estarmos em comunhão, estarmos evangelizando, tá? E aí nós colocamos a nossa fé em prática. Aí sim, nós estaremos mais perto da nossa casa, mais perto do lar, que é o lar celestial. Então, essa é a introdução desse livro aqui, que eu achei muito legal, e ele fala exatamente sobre isso. Mas a gente tem essa noção de aconchego, né? Quando a gente fala de estar em casa, né? Às vezes, quando a gente viaja, a gente chega em casa, a gente consegue ter essa dimensão de conforto, né? Conforto, nada como estar em casa, e é isso que é aqui na Terra, na verdade, um caminho para a nossa casa,
que é onde estaremos juntos com o Pai Celestial. E esse é o nosso caminho, o caminho que percorre. Pessoal, como tá difícil, como temos vivido desafio nesses dias, né? Nesse ano, agora novamente, né? O desafio ainda não acabou, né? E eu quero atentar muito, eu senti muito no meu coração. Nós estamos em campanha de oração na minha igreja também, em favor das famílias, em favor dos lares. O inimigo, ele tem pegado os lares, gente. Resgatem os seus filhos, saibam o que eles estão fazendo em casa. O inimigo, ele mexe com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, porque ele afetando a parte mais fraca que dói, quem é pai, quem é mãe. Eu não sou ainda pai, né, nem mãe, mas dizem que a parte que mais dói é quando toca no filho. E é nisso que o inimigo tem levado nossos jovens a ficar tanto tempo na tecnologia, distante, às vezes, muitas vezes, perto de você, perto da sua casa, mas muitas vezes perto, mais longe, longe lá, porque você não sabe a influência que está tendo sobre o seu filho, as pessoas, o inimigo usa pessoas, às vezes, dentro de uma internet, dentro do celular. A internet, ela é muito boa, né? Ela é muito boa, nós sabemos, mas nós não podemos negligenciar os cuidados com os filhos. Pais, protejam os seus filhos, retomem, resgatem os seus filhos, passem tempo com eles, façam coisas juntos. E as crianças hoje, as crianças, os adolescentes, eles pensam, às vezes, porque o pai, a mãe está dentro de casa. Às vezes não significa. Se não estiver fazendo atividade com os filhos, trazer esse filho para um momento prazeroso, trazer e ter, né, a confiança de uma família, tanto os pais quanto os filhos, nós precisamos fazer esse resgate. Porque pai, mãe, se você não resgatar, o inimigo vai usar brechas para entrar na sua casa, na sua família, porque ele tá astuto, o tempo dele tá acabando, e ele tá tentando resgatar aí os escolhidos, mas Deus, ele é maior do que qualquer coisa, então famílias, se fortaleçam, nós saímos agora esse final de semana de 10 dias de oração na minha igreja, e foi muito edificante. Nós ganhamos um livro exatamente sobre, aqui ó, vocês conseguem ver, exatamente sobre intercessão pelas famílias. Família, gente, às vezes a gente está perto, né, com essa pandemia tá todo mundo tão perto, mas não significa que a gente está perto se a gente não saber usar isso, gente. E eu quero só ler alguns trechos aqui, e para encerrar aqui a nossa live aqui, que eu precisava passar esse recado. Acho que na nossa vida a gente tem que algumas vezes parar e dar uma refletida, né? E esse manual que foram entregues eram 10 dias de oração, e ele foi exatamente entregue sobre isso. Aí fala assim, ó: como, porém, invocaram aquele em que não creram, e como creram naquele em que nada ouviram, e como ouviram se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Pessoal, eu li aqui no meu livro, tá? Mas isso está em Romanos 10, 14 e 15. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que eu e você sejamos portais de esperança, portais da palavra de Deus. Que nós sejamos canais de bênção para quem está precisando. Que nós estejamos nessa disposição. Tem outro verso aqui que eu queria ler com vocês, falando sobre família. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Os justos são quem? Os justos é eu, é você que busca a palavra de Deus. E Deus faz uma promessa aqui, de manter a família, de manter o lar de pé naqueles que o buscam. Provérbios 12, 7. E aí, mais um recadinho. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, se negou a fé, é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5, 8. Que eu e você sejamos presentes aí, sejamos
exemplo, sejamos testemunha aí fora, mas que nós sejamos, acima de tudo, testemunhos vivos na nossa família, dentro de casa, com os nossos amigos, que nós reflitamos a face, que possamos refletir a face de Deus na vida das pessoas. E como nós faremos isso? Como? Buscando a palavra de Deus. Buscando a palavra de Deus na vida. E aqui eu encerro assim, ó. Eu encerro com uma meditação, fala assim, ó. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina, sobre o poder da graça divina. Esse lar se torna um lugar de refrigério para os peregrinos abatidos e cansados, mediante o domínio próprio e vigilante. Impede o que se fira. Formam-se hábitos corretos. Há cuidadoso reconhecimento dos direitos dos outros. A fé que atua pelo amor e purifica a mente serve de leme, presidindo a toda a família. É um livro chamado E Recebereis o Poder, da página 141. E mais, os anjos de Deus que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação ajudarão você a tornar a sua família um modelo de família celestial. Orientação da criança, página 382. Que eu e você possamos envolver os nossos jovens, as nossas crianças, a responsabilidade de um lar edificado, porque o nosso lar, ele vai começar aqui e ele vai terminar na eternidade. Aliás, ele não vai terminar, né? E a juventude e a infância de hoje determinam o futuro da sociedade, e o que esses jovens e essas crianças vão ser depende do lar. Pessoal responsável, pai, mãe responsável, tio, tia, avó e vô. A responsabilidade de cada criança, de cada jovem é minha, é sua. E se a gente não pegar essa responsabilidade para nós, se nós não permitirmos Deus nos usar, o inimigo vai usar a gente lá fora para tornar atrativo o mundo para eles. Então, que nós possamos ter essa consciência. Esse vídeo de hoje foi um vídeo de alerta, de esperança, né? Fico aqui à disposição, se alguém precisar, né? E que eu e você possamos ser canais de bênção da palavra de Deus, e que nós não façamos igual Jonas, de fugir da nossa missão, de fugir da missão que Deus tem para cada um de nós, que nós possamos viver a presença de Deus na prática, para que nós possamos ser sempre um instrumento, tá bom? Um instrumento para a gente estar cada dia mais perto da chegada, que é a volta de Jesus, preparação na terra para a eternidade. Nós somos únicos na missão. Que eu e você possamos dar prioridade. Precisamos nos voltar para Deus e precisamos ter como o reino dele prioridade. O reino dele, a sua justiça, a missão e o nosso lar. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela companhia. Que toda a honra, toda a glória seja dado sempre a Deus. E que nós possamos ser instrumento em tuas mãos. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Eu vou deixar 2 músicas aqui no link, que é Queremos o Teu Nome Engrandecer. Nós precisamos exaltar esse Deus que nos protege, que nos guarda, mediante a tanta tribulação. Ainda assim, nós podemos olhar para Deus e falar que Ele nos sustenta. E eu vou deixar uma música chamada A Bênção. Que a bênção de Deus nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe. Bom final de semana. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.